Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus para todos. Como estão todos vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, bem animados e bem animadas para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus e ver as maravilhas que Ele tem feito na minha vida, e eu espero que Jesus esteja fazendo maravilhas na vida de vocês. Porque Deus, Ele quando bota nós para passarmos em um deserto, é o momento que nós temos de especial para que Ele venha nos mostrar o cuidado que Ele tem comigo e com vocês. Tem pessoas que pensam que um deserto, Deus me livre passar pelo deserto, é ruim, é isso, é aquilo. Meninas, tem pessoas que ligam para o canal, né? Um canal aqui que eu assisto, que é com o pastor Henrique Lino, que ele dá conselhos aos casais, e eu entrei nesse canal, e para a honra e glória de Deus, esse pastor Henrique Lino, ele ajuda as famílias que estão em desertos. Então eu estou nesse grupo. Tem muito tempo que eu assisti aos vídeos do pastor Henrique Lino. Por que eu não estou mais assistindo? Porque eu estou lendo a Bíblia em casa, eu estou em edificação com Deus, e eu já falei, ele já falou até comigo também por telefone, e ele só me deu umas dicas, e ele disse como eu poderia me posicionar, e eu estou me edificando na Bíblia, e em vez em quando é que eu boto para ouvir os testemunhos, que lá são contados das pessoas, mas ultimamente eu não estou mais nem participando junto com eles e com as irmãs. Não estou mais nem participando, porque para honra e glória de Deus, Deus fez a obra que eu queria na minha vida, que foi a minha transformação, que foi eu entender o porquê de eu ter entrado no deserto. Porque antes, no caso, quando a gente entra logo no deserto, eu me ponho no lugar hoje de vocês. Nós entramos e achamos que nós somos vítimas. Aqui somos coitadinhas, né? Que eu sou uma coitadinha, porque eu sofro, porque isso, porque aquilo, que a culpa também é só do outro. Digo pra você que a culpa não é do outro. A culpa é minha e sua. Não fique, principalmente, botando a culpa no esposo de vocês, nem na esposa. Aprendam a ser pessoas fortes e estar em um deserto para que vocês venham ter um aprendizado de vida. Quando Jesus botou eu e vocês em um deserto, ele botou para que nós venhamos crescer espiritualmente e até como pessoa. Crescer até de vida também. Em todos os aspectos nós temos que crescer. E vocês têm que ter uma maturidade. Não é ser imaturos. Hoje ninguém é mais criancinhas. Ninguém tá dando docinho, nem a chupeta, e nem, por exemplo, esse negocinho de tá fazendo joguinho para o esposo lá fora e nem joguinho para a esposa. Se alguém estiver aí fazendo joguinho de mandando fotos, que se vitimizando, chorando, ou com ursinhos de lado, como eu já presenciei isso, né? De um amante mandando para o seu, sei lá o que a pessoa chama, se é esposo, se é namorado, o que seja, né? Então, isso é coisa de pessoas imaturas. Cresça e apareça. Essa é a verdade. Se você crescer espiritualmente, você vai até aparecer. E imaturidade é coisas de criancinhas. Esse negócio eu, graças a Deus, eu nunca precisei disso. De estar chorando, fazendo vídeo para o meu ex-esposo, nem mandando com ursinhos do lado, me vitimizando. Entendeu? Eu nunca precisei desse tipo de ação. Graças a Deus, para honra e glória de Deus. Tive os meus erros,
Como eu falo sempre, todo casal tem os seus erros, né? Eu sempre falo que é 100% dos erros, 100% dele, 100% seu. 100% ou 100% de erros dos dois. 50 dele e 50 seu. 50 seu porque eu era um pouco, digamos que também imatura. Imatura. A gente vai com a carência. Vou falar hoje um pouco da carência nossa e da carência deles também. E o que levou a eles a nos trair e às vezes o que leva também a uma mulher a trair. Gente, e o que eu estou aqui fazendo? Eu não estou julgando a outra pessoa e nem condenando. O que eu quero realmente de todos nós aqui é que nós aprenda como pessoas. E hoje vamos ser pessoas maduras e não imaturas. Pelo amor de Jesus. Maturidade, cresça, cresça. E para nós crescermos, não tem como uma pessoa hoje dizer que está crescendo sem botar Deus em primeiro lugar hoje na sua vida. Não há crescimento. O crescimento vem quando você vai aprendendo o certo e o correto. Então, nós só aprendemos hoje viver e ser maduras com a palavra de Deus. Não existe outra coisa a não ser isso. Só aprendemos a ser corretos, honestos, verdadeiros e amar o seu irmão com a palavra do Senhor Jesus. Sem Deus nada podeis fazer. Essa é a verdade e certa. Então hoje eu escolhi aqui em Provérbios, do capítulo 16. Então fala assim, do coração do homem. Então quando aqui vem a falar do coração do homem, esse coração pode ser o meu e o seu. Pode ser o nosso coração. Veja com o que foi que em Provérbio fala aqui, em capítulo 16. Fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor toda arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Então, todos nós que fomos arrogantes de coração, e os maridos nossos e esposas que foram arrogantes de coração, então Jesus que diz que não ficará impune. Jesus vai punir. Então eu e você, o que é que nós podemos fazer hoje? Aquebrantar os corações. Ficar mansos e humildes de coração. Jesus pede a mim e a vocês, sejam mansos e humildes de coração, porque era assim que ele era, que ele foi, quando ele estava aqui na terra, e é assim que ele é até hoje. Ele está sentado no trono e ele está olhando e velando por mim e por você. Pela misericórdia e pela verdade se expina a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor. Este reconcilia com eles e os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Então veja o que Jesus nos disse aqui. É aquela palavra que o povo sempre diz assim para mim e para vocês. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus se tornará nada. Então aqui Jesus fala, melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Então vejam o que foi que os amantes e as amantes estão colhendo. E que ainda, se não estão colhendo, vão colher. Eles acham que colheram o muito. E o muito que eles está sem Deus. E o pouco que nós ficamos está com Deus. Então, o pouco que nós estamos tendo se tornará muito. E o muito que eles acham que eles têm se tornará nada. Então, isso é importante. É só nós observarmos
o que eles pensam na mente deles e o que eles acham. Ah, eu vou chegar ali naquela vida, eu vou entrar, eu vou derrubar, eu vou fazer a minha vez, eu vou me dar bem, eu vou isso, eu vou aquilo. Estão sendo injustos comigo e com vocês. Então vocês fiquem felizes, porque vocês estão com a justiça verdadeira. De qual lado vocês acham que Jesus está? Jesus está com a justiça verdadeira ou com a injustiça mentirosa, sendo falsa, enganadora? Observem o que Jesus nos fala e o que Provérbios diz aqui. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgredida, pois a sua boca. O peso é balança aos justos. Então, veja o que Jesus diz aqui na palavra de provérbio. Tenham os corações puros. Tenham os seus olhos puros. O que os olhos não vê, o coração não sente. E a maioria das vezes, esta frase é verdadeira. Então, o que foi que eu falei ontem no vídeo para todos nós? Não fiquem aí procurando saber dos esposos e das esposas. O que os olhos não vê, o coração não sente. Não sentem. Vejam que o impacto digamos que quando nós sabemos que aconteceu ali um acidente, tem pessoas que correm para ver o acidente. Então, quando os seus olhos vê, tem aquele impacto, né, do coração, de você ficar impressionado com aquela ação que você viu. Então, quando aquela pessoa não tem a curiosidade de ver, só imagina, mas não está vendo e o coração não está sentindo. Então, medita um pouco na palavra e vamos aprender a ler e a meditar. Eu sei que a maioria das coisas que às vezes que eu penso, todos não pensam. Pensam até em coisas diferentes. Mas o que eu quero passar aqui para nós, a realidade da vida e do que acontece realmente, do que é. Então vamos falar um pouquinho aqui da carência. E o que eu falo aqui é tanto para nós como para vocês imaginar dos cônjuges de vocês, esposos e esposas. Né? Então eu espero que vocês também não fiquem só julgando, nem metendo pau, nem que isso, nem que aquilo. Vamos só hoje, o que eu pretendo hoje é que nós poderemos fazer o certo. Poderemos agir corretos e corretas. Não que vocês queiram ser o bom e nem as boas. Porque o mal pode vir de qualquer lado, dos dois, né? Pode vir da mulher, pode vir do homem, pode vir através de vocês mesmos. E vocês têm que reconhecer também os erros de vocês e os pecados de vocês. Sem reconhecimento de erros e de pecados, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vamos ver aqui a parte da carência. A parte da carência, veja como é a parte da carência. Tem homens que têm carência na parte sexual, na parte emocional, na parte familiar, na parte pessoal, na parte de hormônios e tem carência, às vezes, de conversar com a sua esposa e dela lhe entender. Então, essa carência leva eles, às vezes, até a nos trair. Até as mulheres também. Eu já ouvi casais, homens e mulheres, falando que chega em casa, o seu esposo e a esposa não lhe dá atenção, só dá atenção ao trabalho, ou chega em casa e não conversa, não tem uma conversa entre os dois. Então, isso leva a ficar carente. Então, às vezes, a outra pessoa lá fora foi ouvir essa parte dessa carência de conversar ou do que está acontecendo dentro de sua casa. Então, foi isso que eles viram, que essa pessoa daqui é boa para mim.
Eu estou conversando, estou desabafando, a pessoa está tendo calma, está me ouvindo, entendeu como é? Então nós temos também que ter um pouco de calma, ver o que é que, né? Nem tudo é só também com rancor, com ódio, com briga, com guerra. Temos que ter um pouco temos que ter conversa entre um casal. Outra coisa importante que eu digo aqui para todos nós, na parte sexual. Homem sente falta de sexo. Então, não existe um casal passar, não sei, um mês, 15 dias, não sei quantos dias sem a parte do sexo. Porque o sexo também fala aqui na Bíblia, é importante, entre um casal, é importante. Não que seja exagerado. Aí também depende de cada casal, se gosta, se não gosta. Eu não estou aqui para me meter nesse processo, mas cada um é que sabe. E a parte pessoal, às vezes seja a parte de dívidas dentro de sua casa. Então, o que você deve fazer com seu esposo, com a sua esposa? Conversar. Sentar e conversar. Se vai comprar algum móvel para dentro de casa, se vai comprar alguma coisa, senta e conversa, né? É muito bom sentar e conversar. E na parte familiar, nós não podemos deixar com que a nossa família entre no casamento de ninguém para que venha opinar. Porque cada casamento tem a sua convivência. Cada casamento tem o seu jeito de querer seguir o casamento. Tem pessoas que eu já vejo em casamentos e que até que se dão bem, que a mulher manda no homem. E se a pessoa aceita, normal. Se eles se combinam assim, normal. Tem casamentos que eu vejo que o homem só pode sair se for com a esposa atrás. Ou a esposa sair se for com o homem atrás. Os dois aceitam, normais. Então tudo tem que ser hoje aceitável. Se os dois aceitam de boa, vai viver para o resto da vida num casamento bom e maravilhoso. Se eles não aceitam, aí é problema deles. Nós não temos que opinar em casamentos assim. Agora nós temos que saber ter a convivência. E outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, não adianta, por exemplo, a minha mulher manda em mim e eu não gosto e eu não falo para ela. Tem que falar, porque isso possa ser que já venha proporcionando a você uma carência de que a esposa não está lhe entendendo e que o casamento lá na frente vai dar problema. Tem que sentar e tem que conversar. Não gosta de alguma atitude que a esposa ou que o esposo faça, não fica levando e empurrando com a barriga. Senta e conversa. Ó, fulana, isso que você faz comigo não dá certo. Outro ponto que eu vou dizer aqui para todos nós. Outra coisa que não dá certo é mulher falar, querer mandar no esposo, e principalmente na frente das pessoas. Querer ser a tal ou tal. Desfazer da esposa e do esposo. Isso não leva ninguém a nada e não leva à frente a ninguém. Nós temos que entender todos esses pontos. Isso é um ponto que não pode. Teve uma vez, no começo do meu casamento, eu fui buscar o meu marido em uma mesinha de bar na praça. Eu só fui uma vez. Porque eu mesma depois me senti mal disso, de ter ido. E nós éramos quase recém-casados. Eu acho que ele já tinha começado já a me trair nessa época aí. E eu já estava por aqui. Então, nesse dia, eu não servi a Deus. E eu peguei, botei uma roupa e fui. E quando chegou lá, eu cheguei e não armei barraco não, mas foi como se fosse um barraco. Eu cheguei, me sentei lá na cadeira e fiquei lá esperando ele tomar a cerveja dele. Depois nós fomos para casa e isso não levou em nada. Isso aí foi uma imaturidade minha. Mas também eu só fui uma vez. Depois eu não fui mais. Eu disse, quem? Eu? Fazer esse papel? Eu não faço mais nunca na minha vida. Hoje eu repreendo. Está repreendido pelo sangue de Jesus. Jamais eu quero fazer isso. Esse tipo de coisa não leva ninguém a nada. Que só piorou tudo. Virou bola de neve aí depois. Que desde o meu casamento que foi assim, né? Foi sempre... meu marido, eu acho que ele tem uns problemas aí sérios
que é com ele Deus e com ele com o Espírito Santo, que sempre foi assim, gente, também. Foi sempre me desrespeitando. O namoro, eu fui muito feliz no namoro, mas no casamento mesmo, dele ser honesto comigo, verdadeiro e fiel, ele nunca foi. Então, aí é problema dele se curar, ter a salvação dele, aí também não já é mais comigo. Eu entreguei a Deus e ponto final. E espalhe, se vocês puderem espalhar harmonia para o esposo e a esposa de vocês, espalhe, contagie com sua alegria. Não queira ser outra pessoa. Por exemplo, se eu quisesse hoje, eu vou ser outra netinha. Não tem como eu ser outra netinha. Eu sou brincalhona, brinco com as pessoas, sou conversadeira, converso. Se tenho que desabafar, eu desabafo. Sou verdadeira, entendeu? Eu já tentei mudar e eu não consigo. Então, quando eu gosto de cantar, canto, gosto de rir, entendeu? Mas quando tem a parte de ser séria, eu sou séria, ficar na minha, sou na minha, entendeu? Mas brinque, cante, sorria, espalhe energias boas. Sorria. Não fique porque eu entrei no deserto, ou então porque eu vou ser, digamos que você aí está católica e você passa a ser evangélica. Não, agora eu vou ser só capitã, mestre. Não existe isso. Seja a mesma pessoa. Espalhe harmonia, espalhe amor. Só mude para as coisas certas e corretas. Mas seja você mesma. Não queira mudar. Não mude. Não mude o jeito de ser que não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque esse negócio de o que nós mudar de pessoa não dá certo. Vocês mesmas vê que eu até hoje, eu não mudei de ser netinha. Eu sou a mesma netinha, pinto unha, me maqueio, me sinto bem, gosto de me andar bem arrumada, gosto mesmo, gosto de me maquiar, gosto de usar xuxinhas, eu gosto de pulseiras, anéis, correntes, colares. Eu não tem como eu mudar esse jeito meu assim de ser. Jesus me conhece por dentro e por fora, eu não quero nem ficar enganando a Deus. Então, o importante é o coração limpo, puro, verdadeiro, ser honesta com as pessoas, não fazer coisas erradas. Não desfazer de famílias, é isso que eu sou. Hoje eu sei como é servir a Deus com ordem e decência, não passar por cima dos outros. Não precisa beber para ser uma pessoa descontraída. Pelo amor de Jesus. Cuidado, aí é o sinal vermelho. Se vocês, eu vou me transformar em ser outra pessoa porque meu esposo está com um amante e aquele homem bebe, aquela mulher bebe e eu quero ser igual. Sinal vermelho aí, para o trânsito. Esse negócio aí, vou dizer para vocês, principalmente as mulheres, não vai dar certo. Lá na frente vai dar errado. Busca a palavra do Senhor Jesus. Tenta se restaurar em Cristo Jesus. Senão você pode passar do limite. É como diz sempre a história. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Se você não bebe, continua sem beber. Porque isso aí vai dar problema lá na frente. O que é felicidade para vocês? Sabe o que é felicidade para mim hoje? É ser honesta, pura, verdadeira, viver certo e certa com as pessoas. E principalmente hoje, ensinar meus filhos e filhas a não destruir famílias. E viver a vida em paz com Cristo. Minha felicidade é essa. Brincar, sorrir, caminhar, viver a vida de acordo com a palavra do Senhor que Ele manda para mim e para vocês. E Jesus passa à frente de tudo. Jesus está na frente de tudo e passa na frente de tudo. E muito cuidado aí para na hora da felicidade de vocês não querer subir as escadas demais e não descer essas escadas rapidamente. Porque quando eu e você, nós subir as escadas, passando por cima da outra pessoa, passando por cima, porque agora eu vou querer ser feliz, que a minha felicidade eu não alcancei, agora eu vou passar por cima
de homens e de mulheres, e seja o que for na frente. Cuidado, esse subir as escadas rapidamente, você pode descer e descer bem rápido também. Cuidado com isso aí, desse subir as escadas rapidamente. E outro ponto aqui que eu quero passar para nós é, veja como é importante os nossos cônjuges, o inimigo bota na mente deles que eles, depois de estar casados e construir famílias e filhos e etc., o inimigo bota na cabeça deles que eles têm que hoje ser felizes. Por que ser feliz sem a família, sem a esposa, sem os filhos? Porque aí era onde eles deram a brecha ao inimigo para ele entrar. Porque eles podem muito bem ser felizes com os filhos e a esposa. Mas o inimigo diz a eles que eles não vão conseguir ser felizes com os filhos e com a esposa. Que eles têm que abandonar a esposa e os filhos para viver a felicidade deles lá fora, sem a família. Então isso é o inimigo que implanta, tanto na cabeça de homens como de mulheres. Cuidado, sinal vermelho aí. Vocês meninas que hoje estão separadas, que agora eu me separei, agora eu vou cair na bebida, na farra. E outro ponto que eu vou citar aqui para vocês, cuidado com as amizades. Porque tem muitas amizades, principalmente de mulheres solteiras, que não têm compromisso com família, não têm compromisso com filhos, e vocês hoje querem andar com essas pessoas. Cuidado, porque vocês ainda, mesmo que estão separadas dos seus cônjuges, vocês têm compromisso, principalmente com os filhos. Vocês não deixaram de ter os compromissos com os filhos de vocês, não. Tem pessoas até que pegam os seus filhos e joga para a sua mãe cuidar, sendo que sua mãe às vezes é doente, idosa. Não cabe a sua mãe a cuidar dos seus filhos. Se vocês tiveram filhos e o casamento de vocês não deram certo, problema de vocês. Mas vocês têm que arcar com as consequências. O cuidar dos filhos não devemos deixar nas mãos de nossos pais, não. Isso é irresponsabilidade e imaturidade. Vocês têm que crescer. E outra coisa, o porquê que eu vejo várias mulheres hoje, me separei, minha mãe que cuida aí dos meus filhos e eu vou pra balada? Que é isso? Isso é ser uma mulher madura? Isso é criancice. Até a idade hoje nossa não está compactuando mais com o que nós venha fazer. Precisamos abandonar os filhos para cair no mundo lá fora. E os seus filhos vai precisar do seu amor, do seu carinho, do seu afeto. E outra coisa, sendo que os esposos, quando abandonam, eles sentem falta do pai. E já pensou você abandonar os filhos? Tanto o pai como a mãe, e principalmente a mãe para cair numa farra? Sinal vermelho aí que você não está sendo uma pessoa guiada por Deus. Você está sendo guiada por os espíritos malignos. Cuidado aí. Esse ponto é importante para todos nós. Cuidado também com amizades, com pessoas que só queiram botar farras dentro de casa e lhe chamar. Hoje você está separado e separada, então hoje vai ter uma farra na minha casa. Venha para minha casa para você tomar uma cervejinha. Aí chegando lá, aquela pessoa o inimigo já preparou um querido ou uma queridinha para você. Tá vendo essa pessoa aqui? Ela também tá separada do esposo da esposa. Aqui pode ser o seu amor. Cuidado com esse laço daí. É o laço do passarinheiro. Você está dando oportunidade do inimigo pegar você e lhe transformar em outra pessoa. Você pode às vezes ser até uma pessoa que não bebe. A pessoa lhe convida, você vai porque o seu emocional ali está carente, você está com o emocional baixo. E outra coisa que eu cito aqui para vocês. Quando eu conheci o meu esposo, ele bebia, mas ele não bebia nem até como ele bebe hoje. E como eu não era sábia,
Eu não era sábia. Como eu não via, eu não servia a Deus e eu não via nenhum perigo, meu esposo tem uma parente que sempre põe farras na casa dela. Então nós só vivia lá no meio daquela farra. E era farra todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. E eu ia também para aquela farra. Mas para honra e glória de Jesus, graças a Deus, que eu nunca me corrompi para beber. Então, o que foi que aconteceu? Meu esposo passou a beber mais, mais, mais e mais. Então, com isso aí, lá também é um ponto que, se você chegar e tiver um rapaz solteiro e uma mulher solteira, já começa ali já a ter o ajeitamento, né? Ajeitar um para outro, e ali vai o ajeitamento. Então, e eu ali, naquela situação, com meu esposo, naquela situação ali, o inimigo já viu que o meu esposo dava essa brecha de prostituição, então foi aonde ele conseguiu do álcool, da prostituição, e aí fez a festa. Levou mesmo com força. Por quê? Porque eu também não era nenhuma pessoa sábia. Vê se as pessoas chamavam nós para ir para a casa do Senhor. Não chamava, mas para a farra chamava. Então isso aí vocês têm que se acordar. Vocês que são casados e casadas, não andem nas casas que tem muita farra, não. Porque o inimigo está ali, ao derredor, buscando a quem possa tragar. E se ele conseguir tragar, ele traga mesmo. Então esse é um ponto que eu e você, não ande você que é casado com o seu esposo e a sua esposa, com casais de namorados, não. É outro pontinho aí que não lhe cabe e não dá certo. Casais andam com outros casais. E que tenha compromisso com filhos, que tenha compromisso com família. Sabe por quê? Porque ali, naquela convivência, sempre o casal que não tem seus filhos, que não tem hora de chegar em casa, né? Que não tem esses deveres, que não tem esse compromisso, eles vão para uma festa, pode vir até com calçado na mão no outro dia. Ele é solteiro e ela é solteira. Será se cabe a mim e a vocês que têm filhos chegar com calçado na mão no outro dia em casa? E os filhos? Quem cuidou? Temos que observar isso aí também. E um ponto aqui que eu quero outro ponto aqui. Não pense que, por exemplo, eu sou católica, vou passar a ser evangélica, eu tenho que conviver 24 horas dentro da igreja, servindo só a Deus. Outro ponto que está erradíssimo aí. Você tem que saber ser sábio e ser sábia. Você tem que servir a Deus e servir a sua família, que são seus filhos e seu esposo e sua esposa. Você não pode deixar de fazer os seus afazeres dentro de casa para conviver dentro da igreja também não, que isso Deus não se agrada. Porque tem pessoas que eu já ouvi testemunhos de casamento sendo falidos de pessoas que pensam assim, que agora eu vou viver 24 horas dentro da igreja. Quando o esposo chega, não tem uma roupa lavada, não tem uma casa limpa, não tem nada. Por quê? Mas eu estava servindo a Deus, eu estava servindo ao Senhor. Servir a Deus é assim? Abandonar sua família? Não existe isso não. Deus quer as duas coisas com ordem e decência. Temos que ter ordem e decência até ao servir a Deus. Nós temos que aprender a servir a Deus, servir aos filhos e servir ao esposo. Não é conviver dentro da igreja 24 horas e eu vou para a igreja, e eu vou para a igreja. Teve até uma situação aqui que eu vou citar para vocês. Eu não vou citar. Foi, inclusive, até de próximo à minha família. Que uma pessoa enlouqueceu quando conheceu a palavra de Deus. E a pessoa estava 24 horas e não fazia mais nada dentro de casa. E era aquela doidice braba. E a pessoa disse que ela tinha que estar lá. E a pessoa tinha que estar. Cuidado. Outra coisa, eu vou espalhar por dentro da minha casa livro por todo canto, porque agora Deus está habitando na minha casa. Que doideira é essa?
Deus habita com essa Bíblia daqui. Eu ponho uma Bíblia ali em cima da minha estante e Deus já tá habitando. Que bagaceiro é esse dentro da minha casa? E agora que ou vou botar santo na minha casa, da porta da frente até a porta do fundo, porque Deus agora vai habitar. Tá enlouquecendo. Não existe essa doidice. Cuidado. Vejam, vocês não podem endoidar também não. Servir a Deus é com ordem e decência. Você quer ali ter o seu santo? Tenha. Bota ali no seu cantinho. Seja, entendeu? Agora não endoide. Não queira correr com a mão na cabeça. E não queira nem viver dentro da igreja católica 24 horas e nem lá na igreja evangélica 24 horas. Vocês têm que ter ordem e decência. Então, boa tarde, fica na paz do Senhor Jesus e eu espero que vocês ponham em prática tudo o que eu falei aqui. E beijo para todos vocês, boa tarde, fica na paz do Senhor Jesus. Amo todos vocês. Tchau. Se Deus quiser, voltarei segunda-feira para a honra e glória de Deus. Beijão para todos.